Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Crescimento Concreto, o podcast do mercado imobiliário focado em crescimento do mercado, gerar mais crescimento. Tocamos no assunto de marketing, vendas. Hoje a gente vai trazer uma pessoa aqui para falar muito sobre a parte jurídica do mercado imobiliário, como funciona, análise do mercado, várias coisas que a gente pensa para tornar com que o mercado cresça cada vez mais concreto. Então, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, acompanhe nossos próximos episódios, que a gente vai trazer muito conteúdo aqui sobre o mercado imobiliário. E hoje eu tenho o prazer de trazer Ana Carolina Najib. Queria que, melhor do que eu lhe apresentar, é você mesmo se apresentar e contar um pouquinho de quem é Ana Carolina. Então, olá a todos vocês, é um prazer estar aqui hoje, agradecer o convite. E quem é Ana Carolina Najib? Eu sou uma advogada imobiliarista, e aí eu posso contextualizar por que e quando eu me descobri dentro do direito imobiliário. Já tenho alguns anos de formada, são 20 anos de advocacia já, mas à época eu comecei prestando serviço para alguns escritórios, dentro de uma seara para pessoas jurídicas, e fui controle, fui coordenadora jurídica, e durante esse período a gente trabalhou mais com o direito do consumidor. Entretanto, quando eu decidi ter a minha própria carreira, né, vamos dizer assim, o nome na parede, como todo mundo fala, eu decidi criar uma estratégia intencional e buscar uma área que tivesse tanto um nicho específico, especializado, que eu pudesse atender de forma exclusiva aos meus clientes, como também, por óbvio, uma área que tivesse grande atuação no mercado e pudesse me propiciar esse crescimento intencional. Foi quando eu me deparei com o direito imobiliário. Falando da realidade do direito em si, o imobiliário nem era um nicho antigamente. Uhum. E, efetivamente, ele pertence ao direito das coisas, dentro do direito civil. Então, ele é uma parte do direito civil que é direito privado, que é o que eu sempre gostei de fazer. E, na época da faculdade, eu lembro muito bem que se falava de direito imobiliário só com termos técnicos e muito superficialmente. Então, normalmente, não é uma área que a gente se apaixone. Porque não tem vamos dizer assim, um ingresso efetivamente para lhe mostrar como é que é a realidade do imobiliário. Na prática, é muito distante. Tanto é que a gente vê colegas que até hoje não conseguem identificar a diferença de cartório, o que é uma matrícula, nunca viram, não sabem do que se trata. Então, a partir desse momento, eu me debrucei efetivamente. Eu estava montando o meu escritório, e aí depois surgiu a sociedade, agora eu tenho um escritório com uma sócia, que inclusive tem áreas que se comunicam com imobiliária, né? Todo o nosso segmento é voltado para áreas que se comunicam. E comecei a só estudar imobiliário, pós-graduação em direito imobiliário e notarial, que são áreas que se comunicam, e eu brinco que a pandemia foi um ano sabático, um período que eu dediquei exclusivamente a estudar toda a dogmática do direito imobiliário, que a gente sabe que é enorme. E aí, para quem não conhece, eu desmistifico, o direito imobiliário ele é realmente extenso. Quando a gente fala que atua só com direito imobiliário, a gente tem que lembrar que, para atuar somente no direito imobiliário, a gente precisa trabalhar tributário, família, sucessões, notarial, consumidor e por aí vai. Muita coisa. Sem contar que ainda tem a possibilidade de entrar ambiental, agrário, porque se a gente for pensar de forma ampla, o imobiliário ele tem a possibilidade de você trabalhar com locação, por exemplo. Locação não tem só locação comercial, não residencial, como a gente chama de forma técnica, ou residencial. A gente sabe que hoje a gente tem contratos BTS, Build-to-Suit, que é diferenciado, não pode ser as mesmas regras. A gente tem a discussão do Airbnb, que é uma locação atípica, então a gente tem todo o segmento. Isso é só para falar de locação. Mas a gente sabe que tem condominial, shopping center é outra realidade também. Tem a parte do imóvel rural, imóvel urbano, tudo, regularização de imóveis. Então, é um nicho extremamente extenso e que dá para você nichar de acordo com a realidade, inclusive, onde você vai atuar. Legal. E nesse estudo, nessa dedicação para poder angariar conhecimento, eu realmente aprendi que o imobiliário não era aquele bicho de 7 cabeças, pelo contrário. A complexidade dele é apaixonante. E faz com que você queira estudar cada vez mais, e eu brinco que não tem tédio. Porque sempre vai ter uma coisa nova para você trazer e falar, nossa, que interessante. Né? E o mais legal de tudo é que ele trabalha muito com negócios. O mercado imobiliário é movido 100%. a isso. Então, a gente está o tempo inteiro verificando que todos os profissionais da área sempre estão muito conectados, seja
incorporadora, construtora, engenheiros, arquitetos, advogados, corretores. Só funciona justamente porque está todo mundo interconectado. Conectado ali. E quanto mais todo mundo tiver essa visão de negócio, de ampliar parcerias, ampliar conexões, aí o negócio tende a crescer mais ainda, o céu é o limite. Eu sempre falo que no mercado imobiliário ninguém faz negócio sozinho, né? Jamais. Porque sempre você vai precisar de uma outra pessoa para fazer a outra parte. Nunca você faz um negócio imobiliário só. Sempre vai ter várias pessoas fazendo. Exato, relacionamento, né? É o relacionamento. Tem que ter o consultor, tem que ter o incorporador, tem que ter o corretor, tem que ter Exato. todo mundo no ciclo para conseguir fazer com que o negócio aconteça, como você falou. Dentro do negócio. Fazer um alinhamento de expectativas, e aí todo mundo sai ganhando. Né? Exato. E inclusive alinhar o direitinho. consumidor final, né? Então a gente também depende dele, é o nosso cliente. Então tem toda essa logística que envolve e também tem essa máxima do imobiliário trabalhar com sonhos. Seja para aquele, culturalmente a gente fala de brasileiros que sonham a vida inteira para comprar sua casa própria, isso não muda. E não só isso, pessoas que querem investir. E a gente teve aí uma demonstração mais do que maciça de que imóveis são, sim, seguros, que vale a pena investir. Então, toda essa... Quando a gente fala de patrimônio, sempre está envolvido com imóveis. Então, levando por tudo isso, não tem como não se apaixonar, né? Pelo direito imobiliário. Eu falo, se você olhar os homens mais ricos do Brasil, do mundo, você vai ver que todos têm patrimônio em imóveis, né? Então não é à toa que eles estão... Todos investem Exato. em imóveis. E show de bola. Eu acho que, entendendo um pouquinho disso, acho que um pouquinho da sua paixão, o que é que lhe gerou essa paixão mais? É ver a grandiosidade do mercado, ver essa conexão das pessoas. Foi isso que mais gerou paixão em você quando você começou a ver, pô, que mercado massa, todo mundo é conectado, tudo funciona. Isso é muito legal, quando você começa a entrar e ter esses primeiros contatos. E aí, uma coisa que eu queria entender. Desse tempo que você vem já, você teve vários contatos com o mercado, várias construtoras, várias incorporadoras, corretores, compra, venda, cliente final. Acho que você já pegou a cadeia quase toda. E eu queria entender com você primeiro, vamos começar com os erros das construtoras, assim, tipo, o que você mais vê de erro? Eu acho que você pega muitas coisas já erradas para corrigir, né? O que você vê principais erros hoje no mercado? Vamos dizer assim, top 3 que você vê de construtoras cometendo que elas poderiam evitar de uma forma simples se elas tivessem consultado você ou outro advogado do mercado imobiliário. Eu acho que você já partiu da primeira das hipóteses, né? Normalmente há uma cultura de ter uma assessoria jurídica depois que o problema já aconteceu. E a assessoria jurídica ela deve e pode ser preventiva. Então, se a gente tem uma cultura consultiva, onde a gente consegue propiciar que haja um estudo antecipado para poder evitar esse tipo de problema, e aí eu estou sendo generalista, porque existem problemas que advêm sempre desses imóveis, caso não haja esse acompanhamento, a gente já poderia tratar desse primeiro problema, dessa premissa de que advogado é custo. Não, advogado é investimento. Eu sempre comento isso até com os meus clientes, e principalmente aquele que é especialista. Por quê? Costumeiramente eu faço esse paralelo com outras áreas, como profissionais liberais que somos. Quando você tem um problema, você não vai buscar o diagnóstico, eu falando com os médicos, né? Tem um problema no joelho, vou procurar um cardiologista. Tem lógica? Não tem. Então, o advogado também tem que seguir essa linha de raciocínio. Quando a gente define uma área, um nicho de atuação, a gente se dedica a estudar somente aquele. E a gente sabe que tem inovação constante. O tempo inteiro você tem que estar se atualizando. Então, isso já é um fator, né? Outro, por óbvio, se a gente fala de incorporadora e construtora, como você falou, trato de alguns problemas de forma posterior, mas ainda falando da forma preventiva, a gente pode pensar na análise do que você quer. Obviamente vai se buscar um estudo de viabilidade para o tipo de empreendimento que você quer viabilizar, mas sempre é bom saber leis municipais, plano diretor, como é que eu me adequo, se efetivamente eu consigo fazer da forma que eu estou pretendendo naquela localidade. E a gente sabe que existem diversos tipos de empreendimento. Hoje a gente tem condomínio de lote, loteamento de acesso controlado, a gente tem uma enormidade de situações a depender do caso concreto para saber até o que se adequa ao seu planejamento econômico financeiro. Então, essa pesquisa tem que ser feita junto ao cartório, prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, tudo isso junto com os profissionais adequados para tanto, para poder entregar efetivamente, de forma assertiva, o serviço. E, por último,
que eu também acho importante, os clientes, por vezes, vão nos procurar por problemas, vícios construtivos no imóvel, algo nesse sentido. E eu já notei que, efetivamente, essas coisas, por muitas vezes, acontecem porque o próprio consumidor final não tem conhecimento técnico, expertise para saber que, eu preciso fazer uma vistoria detalhada. Eu preciso ler o memorial descritivo quando eu recebo para saber efetivamente o que a construtora está me entregando. E vai passando todas as etapas, né? Porque o corretor vai estar lá, vai intermediar a negociação. Ponto. Quem traz segurança jurídica? O advogado. Mas a gente sabe que culturalmente, quando ele vai receber, normalmente vai ter um funcionário da empresa, quando tem, e a própria pessoa lá recebendo sem a menor assessoria. Então ele não se preocupa, não se atenta aos detalhes, né, de verificar como seria se um advogado imobiliarista estivesse lá e um engenheiro para poder verificar efetivamente o que está sendo entregue. E isso eu não estou falando que efetivamente as construtoras terão problemas em todos os seus empreendimentos, não. Mas é só para se prevenir. Em que sentido? Eu tenho um procedimento interno para poder fazer uma vistoria que seja mais detalhada, um documento que seja, para que esse cliente assine verificando que, olha, eu consegui constatar que estava tudo efetivamente. Já se antecipar para evitar esse problema futuro com o consumidor. Então, às vezes, basta um olhar mais crítico durante a operação, né? Que a gente chama de POP, tem os procedimentos de operação padrão. Operacional padrão. Então, você já consegue coletar informações, feedbacks de clientes, né? De quem tem vivência, que já está verificando quais são os problemas que chegam até o judiciário. Opa, vamos estancar aqui, através de uma medida simples para evitar que lá na frente você tenha que ser responsabilizado. Porque também, se eu consigo ter essa noção de forma antecipada, eu posso corrigir, ter um prazo hábil para corrigir antes da pessoa receber as chaves e está tudo ok. Então, são detalhes, são minúcias que quando a gente vai lidando no dia a dia, a gente se depara com elas e fala, nossa, se a empresa fizesse isso, não teria esse problema. Né? E às vezes é só uma falta de acompanhamento, que a gente sabe que o volume é monstruoso. É só uma mudança no fluxo que já pode trazer um grande efeito. Né? E que às vezes o consultor incorporador ele está olhando para muitas coisas. Exato. Porque ele tem muitas coisas. Ele tem desde do estudo de viabilidade, qual vai ser o terreno, qual vai ser o projeto, depois como é que vai divulgar, o mercado de corretor, as vendas, a construção, os pedreiros, mão de obra, tudo. Mas a gente sabe que quem é dono do seu negócio muitas vezes é um tudo, né? Ou se você não é tudo, você tem que delegar. Porque normalmente você tem marketing comercial e tem que ter o tino e a digamos assim, o olhar para aquela área específica. Dou um exemplo lá do escritório. A gente divide as áreas. Quem tem afinidade com o quê? Eu, por óbvio, fico comercial. Minha sócia fica com financeiro. Eu gosto muito do marketing também. Obrigatoriamente com operacional também nós ficamos para passar para a equipe. Então, é você ter essa visão. Porque se você não consegue olhar de fora ou colocar alguém que o faça, algum problema vai gerar. Então, ou a pessoa, ou a própria pessoa, né? Ou alguém que consiga fazer esse papel para poder trazer as informações necessárias. Que são, como eu disse, detalhes. Só para agregar até para o serviço, né? Porque se a gente for pensar, você atentar para essa situação, nossa, é diferente essa daqui. É um pós-venda que os outros não fazem. Não fazem. Isso já agrega valor também, né? Além do preço. Show de bola. O que você vê hoje também nos corretores, assim, quem está na frente ali da venda, fechando o negócio com o cliente final, que você falou que é muito importante. O que você vê hoje que corretores nessas transações imobiliárias, eles poderiam se atentar mais na hora de fechar essa venda, porque isso pode gerar uma grande dor de cabeça. Você já tinha me contado uma história uma vez de... tem gente que nem confere a matrícula do IPTU, né? E isso já é uma grande dor de cabeça. Então, o que você vê... Os maiores erros que você já encontra? Tipo, mas acontece lá, é isso. E o que você vê top 3 assim, que mais acontece também? Então, os corretores, eles são responsáveis por intermediar a venda. Mas não só isso. Se a gente for olhar na lei que rege a atuação dos corretores, eles também deveriam atentar com cuidado para esse tipo de operação. E aí eu vou dar um exemplo mínimo. Quem tem legitimidade para vender o imóvel é o efetivo proprietário. Dentro do direito imobiliário, a gente diz que só é dono quem registra. Então, não existe a menor possibilidade de eu fazer um contrato com a pessoa sem saber se efetivamente ela é o dono. E eu só consigo descobrir isso indo ao cartório e obtendo a matrícula para verificar se realmente aquela pessoa é o dono.
E se você for pesquisar, isso não é praxe, infelizmente ainda, de todos os profissionais. Então a gente já começa dessa primeira situação, verificar a matrícula. Aí você falou do IPTU. Por vezes o cliente vai lá, tem um contrato particular, o imóvel é irregular, e a gente pode se deparar com 1 milhão de informações que podem ser prejudiciais para o que o cliente está almejando, que impeça, inclusive, o negócio, ou então entrave. Então, quanto maior conhecimento, por isso que até um propósito meu, todas as oportunidades eu estou lá palestrando, já fiz workshop, entregar conhecimento para eles, porque não há como você trabalhar com um mínimo, que aí eu digo que nós, advogados, somos responsáveis efetivamente por trazer essa segurança jurídica, mas o compromisso também de levar um mínimo de informação de direito imobiliário para eles, para garantir que o mercado imobiliário sai ganhando como um todo, né? E até os próprios profissionais fazendo um trabalho diferenciado. Porque se eu não sei na matrícula, se efetivamente ele é o proprietário, quais problemas ele pode ter, se eu não vou verificar se há débitos, e aí a pessoa adquire esse débito, e se for um débito de IPTU, por exemplo, que é próprio terreno, como a gente chama, acompanha a coisa, a pessoa vai assumir o débito junto com a compra. E o que efetivamente aquela pessoa busca? Ela quer comprar, ela quer vender, ela quer alocar, com qual objetivo final? Porque também pode ser que ela compre para fazer uma coisa que naquela localidade, a depender do plano diretor, não consiga fazer. Então, não é simplesmente anunciar e vender. Qual é a qualidade do anúncio e da venda? Eu tenho realmente um briefing com o meu cliente anteriormente para verificar possíveis gaps e eu consiga saná-los de forma antecipada. Em que sentido? Vamos olhar se efetivamente a matrícula está atualizada. Porque, por exemplo, se a pessoa que está vendendo efetivamente constar na matrícula, pode ser que ela tenha se separado, se divorciado, e isso não esteja atualizado lá. E a gente fala que o imóvel é regular quando efetivamente todas essas informações estão condizentes com a realidade. Se ele tiver divorciado e lá não constar, já vai ser motivo de devolução do cartório para você regularizar essa situação. Se nessa matrícula tiver só o terreno e tiver uma construção, já vai ser outro motivo para devolver, porque você vai ter que averbar a construção. Então, se eu não faço essa análise prévia, muitas vezes ele fica desesperado querendo correr com a venda, quando na verdade ele poderia ter vendido esse serviço de, olha, eu vou analisar antes a matrícula para verificar se está tudo ok, me certificar. Depois que está tudo certo, aí sim a gente parte para outra base. E a gente também pode mencionar o fato dos contratos muitas vezes serem Google, Ctrl+C, Ctrl+V, e que a gente sabe que é o que efetivamente tem o condão de fazer lei entre as partes, né? Quando a gente fala de um contrato particular. A depender, a legislação obrigatoriamente exige que imóveis acima de 30 salários mínimos tenham escritura pública, que é feita no tabelionato de notas, que é diferente do cartório de registro de imóveis, que aí eu pego essa escritura, levo para registrar. Então, toda essa sequência lógica de atuação precisa ser incutida na cabeça dos corretores, para que aí sim eu consiga vislumbrar, inclusive, oportunidades. Enquanto eu não sei tudo que eu posso fazer, eu vou fazer mais do mesmo. Então, é melhor que eu tenha acesso à informação. Eu brinco muito com eles, conhecimento é poder. A partir do momento que eu sei, olha, isso aqui é um gargalo, eu posso trazer diferente aqui para o meu cliente. E por que não? Isso só acontece quando a gente traz essa informação, né? Para poder ele conseguir trazer para a rotina dele e aí sim ofertar dessa forma segurança para o cliente que ele almeja e precisa, né? E até para o profissional também, se resguardar. Então, são situações que a gente pode já verificar de forma antecipada. Sobre esse processo, você falou, esse processo de captação, esse processo que para o corretor ele chama de captação, né? Ele está captando o imóvel. O que você vê que seria o processo para ele fazer juridicamente, para ele ter segurança de que está captando certo o imóvel? Você falou, ele vai pegar a matrícula, olhar se conferir se é o dono, ir no cartório, puxar a matrícula, puxar o IPTU e ver os débitos. Tem mais alguma fase que você acha importante ele fazer para poder primeiro captar o imóvel antes de vender? Saber se é seguro captar esse imóvel? Então, é porque na matrícula, normalmente, ela traz muitas informações. Existe uma lista, um rol de certidões que ele pode buscar também, além dessa simples verificação da matrícula. E aí, por vezes, também vai precisar do advogado, que a gente vai precisar de certidões processuais, certidões de débitos estaduais, da União, né, os federais, os municipais, tudo isso tem que ser levantado. E, por vezes, a gente sabe que a gente tem uma logística bem, digamos assim, peculiar, que a gente não consegue comunicar o cartório com as prefeituras.
Então, por vezes, um cartório vai dizer uma coisa, a prefeitura vai dizer outra. E aí até uma cultura que a gente tem que desmistificar, que as pessoas acham que, pago IPTU, então sou dono. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo imóvel, inclusive o regular, vai pagar o IPTU, porque a prefeitura vai cobrar. A tributação continua, ela permanece. Mas isso não quer dizer que você seja dono. Então a gente tem que analisar, como eu falei, né, prefeitura, cartório, possíveis certidões de débitos em todos os entes públicos, certidões processuais, dívidas trabalhistas, se a pessoa tem capacidade civil para estar no contrato, que às vezes a pessoa está lá interditada. Né? Teve uma curatela determinada porque a pessoa não tem mais capacidade civil. Ela poderia vender? Vou vender um imóvel que está em inventário, ou vou vender um imóvel que tem alguma situação atrelada a ele, uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Por isso que a gente vê tanto contrato de repasse também acontecendo. Então, depende muito da realidade onde você trabalha. Mas existe de um tudo. Por isso que eu falo que a gente se depara com várias situações, mas efetivamente a regularização de imóvel é uma situação que poderia, inclusive, ser verificada pelo corretor, para poder apontar, olha, tem uma necessidade aqui. E eu explico, mais de 60% dos imóveis, esses dados não são meus, são do Ministério da Cidade, que são irregulares aqui no Brasil. Então, a gente tem gente perdendo dinheiro, porque está fazendo negócio com imóveis ou ganhando muito dinheiro, né? Uhum. Porque se uma coisa é, uma construtora quer comprar aquele imóvel para investir e sabe que tem problema nele ou que é irregular, e eu compro ciente de que eu vou precisar fazer tais situações para poder regularizá-lo. Ok. Eu estou sabendo que, botando na ponta do lápis, aquele imóvel é irregular, eu vou regularizá-lo e mesmo assim é benéfico para mim. É diferente quando eu compro sem saber que ele é irregular e depois vem toda a problemática celeuma para eu resolver de forma individual. Então, a gente se depara muito com isso também de irregularidades e aí as pessoas falam, ou adiam porque não tem dinheiro agora, quando na verdade existem estratégias, tanto para você vender imóvel que está em inventário, quanto para você conseguir antecipar e pegar esse valor para poder arcar com débito. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem uma peculiaridade de que os juízes não partilham o que é irregular. Aí você tem que suspender o inventário, regularizar o imóvel para voltar para a partilha. Os imóveis passam a valer menos do que eles deveriam valer. Se você for falar num financiamento bancário, a pessoa que for adquirir, o banco não autoriza. Então, tudo isso atrelado a um imóvel irregular, que a gente poderia sanar. Se tivesse feito a regularização direitinho. Se tivesse feito essa verificação, opa, tem uma irregularidade aqui, vamos sanar? Então, legal. Tem toda essa logística também atrelada a isso. E, vamos lá, falando isso das consultoras, que a gente voltou agora para elas, quais são os pontos mais importantes, os critérios jurídicos que uma consultora tem que analisar? Por exemplo, vamos supor, eu vou começar a construir agora, ou eu já construo, mas estou querendo comprar um terreno novo, estou querendo fazer uma nova obra. O que juridicamente eu tenho que ver e me averiguar para saber se eu estou conseguindo fazer um negócio que ele vai fluir? Porque muitas vezes o que acontece é que eu vou comprar o terreno, ele vai estar irregular, por exemplo, como você falou, ou vai estar com algum problema, sei lá, que o potencial construtivo não é o que eu esperava. Então, o que você vê num passo a passo de sou construtor e quero verificar juridicamente se vale a pena comprar esse terreno também? A gente tem um serviço dentro do imobiliário que se chama due diligence. O que é isso? É diligência prévia, digamos assim. Porque a gente vai fazer uma análise de risco. E a gente levanta toda essa documentação para, inclusive, entregar um parecer. É como você bem pontuou. Mas vai depender do que você almeja. Qual é o tipo de negócio que você quer, né? E não só isso. Porque, a depender da localidade, eu posso ter situações de áreas de preservação permanente, terrenos de marinha. Como é que vai funcionar? Porque uma coisa é um resort que vai estar lá de frente para o mar, que automaticamente, muito provavelmente, vai ser terreno de marinha. Então, é uma realidade. A gente pode ter outra situação de um outro local que não seja terreno de marinha, mas que seja a área de preservação permanente. E aí, qual é o tipo de regularização que eu vou fazer? Porque a gente tem que atentar para o fato de que o usucapião não serve para qualquer situação. Inclusive, ela é a última possibilidade. Eu só posso recorrer a ela depois que as outras foram inviáveis, foram inviabilizadas, porque vamos dizer assim, a última ratio, como a gente chama no direito. Eu não posso já partir para o usucapião. E mesmo que eu parta, eu tenho que saber qual é o tipo de usucapião, porque não existe só um. Se vai ser na justiça, se vai ser extrajudicial. Que a pandemia também trouxe isso, nos aproximou muito da atuação junto ao cartório. E isso facilitou muito.
tanto em celeridade, em economia, enfim. Mas a gente tem que analisar o caso concreto. Então, eu preciso ir em vários órgãos. Eu acabei de falar de mais um, né? Vou lá verificar se precisa, junto ao órgão ambiental, tá tudo ok? Eu tenho que fazer alguma coisa? É terreno foreiro ou não? Preciso de autorização? A qual ente pertence? Então, toda essa logística, o que eu pretendo fazer ali? E aí eu tenho que ajustar todas as diretrizes que aqueles órgãos necessários, dentro daquele terreno que eu busquei, eu preciso atender para poder conseguir proceder daí por diante. Então, já tem essa etapa de análise prévia para evitar que haja entraves, né? Que vez por outra a gente passa por aí, tem um embargo aí surgindo, atrapalhando a vida de quem está tirando dinheiro do bolso para investir. Então, a gente tem que acompanhar isso de forma prévia para evitar esse tipo de... Legal. Então, primeiro, vendo esse checklist, primeiro seria definir o objetivo do que você quer fazer, Isso. qual o produto que você quer fazer naquele terreno, para depois você fazer um estudo de viabilidade jurídica, se o terreno está tudo ok, para poder fazer a compra do terreno, né? Nem Exato. começar a construir. Exatamente. Para saber se está tudo ok, e aí depois dessa... Porque você está vendo que o jurídico pode acompanhar várias etapas, né? Inclusive nessa elaboração. Porque a gente pode falar que muitas vezes também, quando você vai construir, tem permuta. Permuta com terreno, permuta com em apartamentos, a depender do que for o caso, né? Aí, com lote. Por isso que eu falo que é para estudar cada caso concreto. É com torna, é sem torna, como é que a gente vai fazer essa permuta? E a gente vê que, a maioria das vezes, os contratos são bem simples, né? sem abarcar cláusulas que poderiam trazer maior segurança, como eu falei do BTS, que é um contrato específico de locação, que a pessoa se compromete a entregar o imóvel da forma que você almeja para a sua operação, você não desembolsa dinheiro na hora para poder custear, mas, obviamente, o locador tem que desembolsar e colocar, vamos dizer, ele coloca um valor considerável para poder levantar a estrutura. Então, por óbvio, também tem que se resguardar se a pessoa desistir no meio do caminho, porque esse valor vai ser diluído durante o contrato de locação. Então, existe um monte de situações, e por isso que eu sempre recomendo também uma reunião de briefing, sempre, para você conseguir ouvir o que o seu cliente precisa e entregar o que ele precisa. A gente não está aqui, a gente tem que tirar essa capa do advogado que vai lá, ele vai impedir o negócio. Não. A gente vai querer fazer o negócio, mas fazer o negócio do jeito que possa ser feito. Da forma que é possível, diante do que for, do que nos for apresentado. Mas para que não encontre inviabilidades futuras. Ótimo. E em relação a isso, você falou assim, que o advogado ele está em vários pontos do processo, desde o início, às vezes, da análise até mais na frente. Onde é que você vê que ele gera mais valor, assim, onde é que ele está mais hoje já presente, onde é que já está mais presente, e onde é que deveria estar, mas ainda não estão olhando da forma certa também. Tipo, no processo de construção, talvez se as construtoras estivessem olhando para isso e não estão olhando, deveria estar olhando. E onde é que eles já estão conseguindo olhar e onde é que ainda não está olhando da forma que deveria. Depende da realidade da construtora, porque muitas vezes, quando a gente fala, tem uma realidade também das alienações fiduciárias, né? E aí o contrato já é de adesão, você chega prontinho lá, a instituição bancária vai empurrar um contrato para poder fechar esse financiamento, apesar de ter aquele contrato prévio lá com a construtora, enfim. Mas aí já tem essa alienação, automaticamente o banco entra. Mas eu acho muito dessa parte que eu te falei, preventiva mesmo, né, de chegar e falar, olha, vamos fazer uma análise aqui. Obviamente que algumas empresas têm sim o seu jurídico para que façam esse levantamento prévio, assim espero. Quem não tem ainda, fica o alerta para fazer essa análise prévia. E o jurídico, ele não está só para resolver pendências quando já chega no judiciário. Sim. A gente tem que trabalhar, e isso é uma batalha diária da gente, de trazer o advogado para as 3 etapas, digamos assim, se é que a gente pode definir em 3 etapas. A prévia, o durante, né? Como eu falei, vamos fazer a vistoria, até a entrega, tá tudo ok. E depois, até porque a gente sabe que aqui ele vai depender de fornecedores. Sim. Né? E aí, dependendo de fornecedores, como é que essas tratativas foram feitas também? Para não gerar prejuízos para ele. Para a construtora, para a incorporadora, porque a gente sabe que tem a possível responsabilidade solidária aqui. Sim. E aí ambos serem chamados e responderem pela situação. Então a gente já travar e verificar, inclusive com os terceirizados daqueles fornecedores. Tem Lei Geral de Proteção de Dados, tem muitas das situações que têm que estar blindadas
De todos os para poder lados. tratar. E aí, se a gente for falar, inclusive, do direito em si, o imobiliário, da realidade das incorporadoras, das construtoras, tem também a parte de blindar os funcionários para evitar problemas trabalhistas. Tem uma logística enorme em relação a toda a operação deles. E aí, obrigatoriamente, o advogado tem que estar acompanhando todas essas tratativas. E no final, que eu nem chamo de final, da elaboração do contrato, de como é que vai ser feito, quais os tipos de negociações que vão ser feitas daí por diante, porque a gente também sabe que, por vezes, naquele empreendimento vão ter situações de distrato. Aí, teve patrimônio de afetação, como é que vai ser? Como é que foi construído? Foi em qual tipo de sociedade que foi feita aquela incorporação? Então, toda essa logística tem que ser acompanhada muito de perto. Uhum. Porque, como eu falei, aí vai envolver empresarial, tributário, tem toda uma logística ali por trás, além da trabalhista, da consumerista, você vê a quantidade de coisas, De né? coisas que tem por Imobiliário trás. permeando tudo isso, porque é a realidade final, né? A gente está lá para acompanhar esse percalço do início até o final da entrega da unidade imobiliária. Show de bola. E é muito complexo, hein? Eu chego e fico assim, É. às vezes tem coisa que realmente eu acho que passando anos você tem, sempre vai ter coisa que você não sabe, como você falou, é muito grandioso, muita coisa. Eu acho que uma coisa que eu sempre vejo no mercado é que os incorporadores e construtores, eles vão aprendendo na necessidade. Ah, Mas somos todos necessitou, juntos assim, né? mas ele necessitou de uma documentação diferente, necessitou no IDEMA aprovar uma coisa, necessitou fazer uma regulação diferente. Aí ele vai constar, vai atrás. Eu acho que por isso também já tem todo esse trabalho. Mas como você falou, o preventivo é muito importante. Ele já ir antes sentar com você ou com o advogado para saber o que é que ele tem que fazer antes de começar a fazer. Economiza muito tempo dele estar fazendo errado também, né? Dele estar fazendo sozinho. É. E tem as mudanças do mercado econômico também, né? Se a gente for pensar, muda o governo, muda o nome, vamos dar um exemplo aí do Minha Casa Minha Vida, virou Aham. Casa Amarela, É, Verde e Amarela, e agora volta. E aí a gente tem o tempo inteiro que estar atualizado e fazendo essas correções, digamos assim. A gente lembra da pandemia que os contratos de locação, o IGPM, é de praxe, mas quase chegou a 30%. Então teve muita gente que teve que devolver os imóveis, não conseguiu acompanhar, e aí teve muita da busca do judiciário que também não estava preparado para lidar com esse tipo de situação. Como é que a gente vai fazer para poder lidar com esses processos aqui? Os contratos de locação pipocando, porque ninguém mais conseguia arcar, ou tentando fazer acordo para poder manter uhum, essas locações. Então é muito de realidade mesmo. Vou fazer para alto padrão. Como é que funciona alto padrão? uhum. Em que local que eu vou fazer? É a minha casa, minha vida é completamente diferente. Por isso que eu brinco às vezes quando os corretores falam, tem concorrência. Eu falei, não tem, porque você pode nichar em algum segmento específico. E aí você Ser vai ser específico reconhecido naquilo. porque você é específico naquilo. E aí, tem para todo mundo. Até brinco que no marketing se fala que se tem mercado para Bic e para Montblanc, é porque tem público para todo mundo. É, Então a gente vai ter que seguir dentro daquele segmento, né? De fazer o melhor, mas sempre buscar ter coerência na construção do que você vai oferecer como serviço. legal, muito show. É, e uma coisa que eu ia falar em relação a isso. Você falou que muitas vezes as pessoas têm que estar sempre se atualizando, tem que estar buscando conhecimento. O que são os principais conhecimentos que você indicaria para o pessoal que está estudando, quem for corretor, consultor, incorporador? Quais são os principais conhecimentos que ele tem que estar sempre, tem que ter base, certo? E onde também ele busca esses novos conhecimentos para se atualizar. Por exemplo, você se atualiza, tem fontes que ele deveria, tipo, pô, eu acho que o incorporador ele deveria estar olhando para isso a cada, sei lá, um mês, pelo menos ele tirar um dia, um tempo ali para estudar isso aqui, para ver o que que mudou nisso aqui. O que que você vê tanto assim? A gente tem eventos, a gente tem sites que vão dizer os índices que são adequados à sua operação. A gente tem, estou como diretor estadual aqui no Rio Grande do Norte do Ibradim, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, entrega muito conteúdo sobre todos esses segmentos que eu falei, possíveis dentro do imobiliário, todos. A gente tem comissões, inclusive, sobre cada um desses segmentos para poder justamente trazer a realidade da operação em si. Tem notarial, registral, família, sucessões, tributário, tem de tudo que você imaginar. Então, esse instituto, inclusive, tem um congresso uma vez por ano. E aí todo mundo se conecta, né? A própria OAB também tem uma comissão que fala de direito imobiliário.
Mas não é só os advogados. O Cresce está lá e, como eu disse, sempre possível também estou lá e ele oferece muitos cursos para os corretores se atualizarem. E eu acho que é muito da prática e acompanhar todas essas inovações. Seja legislativa, que aí fica muito mais ao nosso encargo, porque toda hora também estão surgindo novidades em relação a isso. Se a gente for falar na letra de lei, são leis antigas, a lei do parcelamento do solo, lei de condomínios, tudo isso é bem antigo, mas mesmo assim, vez por outra tem uma lei, como a 14382, que surgiu há pouco tempo. A gente está vendo agora um movimento de extrajudicializar muita coisa, tirar da justiça e trazer para os cartórios. Então, o tempo inteiro tem inovação. Eu acho que a prática nos faz melhores, mas ela tem que andar de mãos dadas com a atualização. Então, o tempo inteiro você tem que estar de olhos atentos, tanto para o mercado quanto para o noticiário, qual é a minha operação e o que me chama a atenção. Eu brinco que a gente tem que consumir mais, já que e se informar, né? Porque as redes sociais às vezes fazem o papel de desinformar. Você tentar buscar e acompanhar e falar, olha, isso aqui, você seleciona muito, né? O que vale a pena, o que é coerente eu seguir para poder me embasar. E aí você acaba fazendo um filtro do que realmente lhe agrega para excluir o que não. E que faça sentido para sua vida e para sua operação. Show de bola. E uma coisa que eu ia perguntar é exatamente sobre esse movimento, que a gente vê um movimento de extrajudicialização, e muito movimento de o cartório ter sua independência, principalmente dentro do mercado imobiliário, que é um dos principais papéis do cartório, né? Você vê, tem países lá fora que a gente olha que nem cartório tem. Não sei se você sabe disso também, mas tem países que não tem nem cartório, né? E a gente tem esse movimento no cartório do Brasil, que é um grande movimento que muitas vezes é levado como trava de muitas coisas também. E o que você vê desse movimento? Hoje a gente já tem cartório digital, então já tem coisas que a gente consegue fazer digitalmente. A assinatura do Gov também já liberou muita coisa. E eu ia perguntar exatamente desse movimento. Você está conseguindo resolver muitas coisas já sem ir para o judiciário, e você tem o movimento da existência ainda do cartório da forma antiga. O que você vê? Como é que você vê que vai ser nos próximos anos esse movimento? O que já está acontecendo e como é que você vê para frente? Otimismo, com muito otimismo, porque eu lembro que a gente tinha que ir presencialmente ao cartório para poder tirar os documentos. Hoje não é mais necessário, você consegue resolver tudo de forma online. Eles estão muito mais acessíveis. A gente está agora num trabalho muito grande de fazer com que todos os cartórios digitalizem todo o seu acervo. E aí eu falando como advogada e por ter muito contato com os próprios tabeliães e registradores aqui, e eu entendo que a gente, daí por diante, vai ter um boom e cada vez mais utilizar muito dos cartórios e menos do judiciário. Por um lado, é bom que o judiciário desafoga, e para nós também é excelente, porque lá com eles, é como eu falei, é mais célere, menos burocrático, apesar das pessoas acharem que não. E aí eu tenho que trazer uma informação que os cartórios eles não são tão burocráticos como se difunde. O que acontece, na verdade, é que eles têm, digamos assim, responsabilização. Caso eles cometam algum equívoco, eles vão ser responsabilizados. Eles se submetem a um controle também. Então é por isso que eles travam tanto. Olha, você tem que corrigir isso daqui. E por muitas vezes isso acontece, não é pelo próprio cartório. A gente sabe que às vezes tem alguns entendimentos diferenciados entre um cartório e outro, mas muitas das vezes é por desconhecimento da parte que está indo até o cartório. Você vê, às vezes as pessoas não sabem que eu consigo ter uma visualização de matrícula, que não tem o poder de uma certidão, mas eu consigo de forma online. E mais em conta do que se eu fosse lá pegar pessoalmente. Então, é só por falta de conhecimento. Por isso que eu digo que conhecimento é poder. A partir do momento que a gente leva tudo isso para o conhecimento das pessoas, tem, eu não sabia. E isso tem no Brasil todo agora. Então, é só você saber qual é o site para você acessar. Você acessa, consegue fazer um monte de coisa por lá já para evitar. Então, acho que é um caminho sem volta. Daí por diante, a nossa ideia é que todos os cartórios tenham essa conexão, que depois as prefeituras também consigam se conectar para poder ficar mais... porque até então o que a gente faz é um trabalho de trazer um mínimo de segurança jurídica, porque a gente sabe que o Brasil é quase um continente, né? Então, para a gente conseguir ter acesso a tudo isso, fica meio que impossibilitado. Mas o máximo que a gente puder fazer para trazer essa segurança jurídica, fazer essas pesquisas diante de cada caso concreto, o será feito. Mas eu acho que é imprescindível, não tem como andar o mercado imobiliário sem os cartórios, e que isso vai crescer cada vez mais para nossa alegria, porque eles entregam o que a gente precisa.
cada vez mais fácil, né? Isso. Tá com tecnologia agora, já tá online. Eu já usei alguns serviços de cartório online também. Você vai lá, você consegue fazer tudo online. Isso. Você consegue até solicitar alguns documentos que já eram antigos, que ainda não estão digitalizados. Você consegue pagar uma taxa para solicitar que eles digitalizem o documento também. Tipo, o número desse documento aqui, digitalize e me manda, eles conseguem também. É muito bom. Então, acho que a gente já abordou bastante coisa aqui hoje sobre o mercado imobiliário. Tem algum ponto que você queira falar específico, assim, alguma mensagem que você queira deixar pro pessoal? Então, o direito imobiliário, como eu disse, ele é apaixonante. Mas ele tem, às vezes, minúcias e, até por isso, não é de fácil acesso para todo mundo. Quem trabalha no mercado já está acostumado a lidar com todas as demandas que vêm atreladas, como essas dificuldades no cartório, enfim. Mas a população como um todo, por muitas vezes, não sabe. Por isso, e até os próprios profissionais, como os corretores, alguns também não têm acesso a todas as informações. É importante que a gente consiga levar essas informações para que esse mercado continue aquecido, para que os negócios sejam feitos de forma mais assertiva e trazer mais segurança para todo mundo. Inclusive com essas estratégias que a gente mencionou aqui, para as incorporadoras, para as construtoras também olharem com mais carinho, digamos assim, para essas tratativas que vão ser feitas com os consumidores, para evitar, né, problemas. Isso aí é só para agregar valor mesmo na experiência do cliente, que é uma coisa que a gente sabe que faz diferença também. E eu espero que a gente tenha mais bons negócios, mais economia girando, mercado imobiliário aquecido, para que a gente consiga tanto realizar sonhos, deixar as pessoas conseguindo almejar patrimônio, investimentos, e a gente por trás trazendo essa segurança jurídica tão necessária. Show de bola. E você falou de fazer negócios, e eu já abri a deixa para lhe perguntar como é que o pessoal pode lhe encontrar nas redes sociais, como é que são suas redes sociais? Então, Instagram, Ana Carolina Najib, lá tem YouTube, tem LinkedIn, todas as redes sociais, só procurar pelo nome que vocês conseguem achar. Show de bola. E para a gente finalizar aqui, deixe sua mensagem para o mercado imobiliário, para o mundo, assim, deixe uma frase que lhe represente, que você gostaria que as pessoas ouvissem. Se você pudesse colocar agora e todo mundo escutar, o que você falaria para ela? Segurança jurídica é a chave do sucesso do seu negócio imobiliário. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Crescimento Concreto. Espero que vocês tenham gostado aqui. Ana Carolina trouxe muito conhecimento pra gente aqui na área jurídica, mostrando como é ter uma segurança de negócio, fazer um negócio bem feito. Então espero que você possa ter aproveitado. Caso queira consultar, ela pode falar. Ela é bem aberta, inclusive responde no direct. Então vocês podem conversar com ela. E se inscreva aqui no nosso canal para conferir os próximos episódios do nosso podcast, nossos conteúdos. A gente também lança conteúdos no canal sem ser de podcast também, falando sobre o mercado imobiliário, falando sobre marketing e vendas. E se você quer também acelerar suas vendas, acelerar suas soluções imobiliárias, tem provavelmente um link aqui na descrição, caso vocês queiram entrar lá, aplicar para conversar com nossa equipe, para ver o que a gente pode melhorar de inteligência no seu negócio imobiliário. Então é isso, até o próximo episódio. Muito obrigado, Carol, por ter vindo aqui, por ter participado com a gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.